Interessante esse finalzinho que ele fala aqui, vamos ler de novo, né? Esta função, né, está, que ele fala da repetição, né? Insistência de repetição. Esta função está na própria raiz da linguagem, na medida em que esta última traz uma dimensão nova, não ao mundo, diria eu, né? Pois é justamente a dimensão que torna um mundo possível, na medida em que um mundo é um universo submetido à linguagem. Tudo isto que nós estamos estudando aqui é permitido porque nós falamos. Não tem a ver exatamente com o mundo, mas sim com a possibilidade de nós sermos falantes do mundo. Ou seja, ele não faz muita diferença de repetir coisas boas ou coisas ruins. Ele fala da repetição. Tá. E mesmo uma coisa boa, se ela se repete demais, ela pode limitar a sua vida. Que a gente diz assim, às vezes, cuidado com os seus grandes potenciais, porque você se apega neles e o resto fica esquecido. Todo mecanismo de repetição, ele está ligado à linguagem. A linguagem é repetitiva. Então, toma cuidado para não ficar preso, né? Tente variar de assuntos, tente ler textos diferentes. Né? Mais para frente ele vai falar, né? Ele vai falar, incentive, né, os seus pacientes a diversificar o contato que eles têm com o mundo. Ele quase não dá recomendação nenhuma, mas essa recomendação ele acaba dando, porque ele diz assim, ele fala, né, as pessoas muitas vezes elas se aprisionam a assuntos que elas gostam e não enxergam o resto. Ele fala, a repetição, ela fala assim, eu li Freud, no Além do Princípio do Prazer, e ele diz claramente lá, ele fala, né, esse instinto de repetição é uma coisa que tem uma inércia que pode levar a esse retorno inorgânico. Porque o Freud trabalha com a nossa ambiguidade, né? Eu falo branco, você pensa preto, né? Preto, né? Nossa mente é ambígua, então, como ele tinha isso muito claro para ele dizia assim, essas ambiguidades são, né, coordenadas do inconsciente. Então ele joga para fora isso, né? Então ela fala assim, mas agora escutando o que você trouxe, estou percebendo que não é nada disso. Ela falou assim, eu tinha entendido isso da morte do Freud, da pulsão de morte. Mas você está falando outra coisa. Você está dizendo assim que é um fenômeno de linguagem, né? E esse fenômeno de linguagem leva a um vazio. Este vazio, que é o não significado do significante, é um vazio, não é um vazio? É um vazio de sentido. Este vazio de sentido é que se repete. É muito diferente do que o Freud falou. E o eu, ela também diz assim, eu tinha entendido que o eu era alguma coisa de uma certa profundidade, né, e que tinha lá uma defesa, tratava tanto das defesas do que vem de fora, quanto das defesas do que vem de dentro. Aí ela diz assim, e você está dizendo aqui que não é nada disso, que o eu é o outro que está dentro de mim. São identificações, séries de identificações que eu faço dos outros que me povoaram, vamos dizer assim. Muito diferente de alguma coisa que está ali para se defender. Quando as pessoas dizem que Freud, que Lacan foi apenas um continuador das teorias freudianas, está falando uma grande bobagem. Não tem nada a ver. Lacan não tem nada a ver com Freud. Ele usa o que o Freud descobriu e especulou, mas ele muda completamente. O que essa moça tá, né? Imaginamos que seja uma moça, eu não conheço, né? Tá perguntando no seminário, dizendo assim, olha, você tá pegando as coisas do Freud e tá dando um nó. Essa é uma das percepções que ele queria ter. Se as pessoas estavam percebendo ali no seminário, de que ele, mesmo usando os textos de Freud, e citando Freud o tempo todo, ele não estava preso a Freud, não era um repetidor de Freud, exatamente. Ele estava criando, vamos dizer assim, uma nova psicanálise. Ele fala assim, se você reduz tudo, né, a este eu, né, que ele fala assim, tudo pode estar ali, né, tudo é... E ele fala assim, mas o psiquiatra fica perdido, porque ele fala assim, né, o cara está perturbado, o cara está meio fora do mundo e tal, né, mas ele é culpado.
Para entender mesmo o que está acontecendo, você tem que sair desse eu e ir para o inconsciente. Ele falou. E o Freud, realmente no final da obra dele, deixa isso muito claro. Ele fala assim, né? Aonde estão as questões? No inconsciente. No entanto, os pós-freudianos falaram assim, esquece o inconsciente, vamos trabalhar com o eu. Ele fala da historinha do Allan Poe, né? Que é a história da carta roubada. E ele diz, tem um paralelo, tem uma comparação com o Édipo. A história do Édipo, que é a história do filho do rei, né, que quando esse filho nasce, o rei, né, recebe do oráculo uma profecia, dizendo assim, este filho que acabou de nascer vai matar você e vai casar com a sua mulher, que é a mãe dele, e vai ter filhos com ela. Sim, sim. Né? E aí dá maior confusão e tal, ele manda, né, matar a criança, mas o escravo leva a criança, pendura pelos pés, depois, né, os pés inchados, ele não morre, aí tem todo o desenrolar da história. Fazendo um paralelo com a carta roubada, o que é que nós podemos ter como paralelo? Que o oráculo do pai do Édipo fala para ele é a mesma coisa que a carta roubada, porque o Édipo não sabe de nada. Esse, o filho, não sabe de nada. E ele, inclusive, mata o pai, porque ele, ao invés de morrer, né, o Édipo, ele é adotado pelo rei de outra cidade, né, e depois, numa coincidência enorme, ele cruza na estrada com o próprio pai, e mata o pai, sem saber que é o pai. E volta para a cidade, na hora que ele entra na cidade, tem lá a esfinge que lança, né, uma praga, uma coisa, né, um enigma para ele descobre o enigma, e quem descobrisse o enigma, né, e matasse a esfinge, seria o esposo. Veja como é a mesma história da carta. A carta, quem é que sabe o que tem dentro da carta? Só quem escreve assim. Por que será que o Freud usou o caso do Édipo como, né, uma espécie de um modelo? Olha que o Édipo, para o Freud, é um modelo do inconsciente. O inconsciente funciona através de cartas que estão voando por aí. O oráculo transmite uma informação para o pai do Édipo, que é um significante, é uma carta, que fica circulando, e a história não termina aí. Inclusive tem Édipo em Colona, que é o que ele está dizendo assim, vai ver o que acontece depois que o Édipo descobre tudo. Ela descobre que teve filhos com o próprio filho, então eu acho que ela se mata. Ele fura os olhos e vai para uma outra cidade, mas já não é mais ele. Então esse Édipo em Colona conta a sequência da história, onde vai aparecer inclusive a história dos filhos, né? Os 4 filhos dele, que vão também ter histórias trágicas. Todos os inomináveis é a morte dos outros, né? Mas não a nossa. Nós não sabemos o que é, e inclusive quando morrermos também não vamos saber. E eu consigo reconhecer a morte do outro, porque eu estou vivo. No dia que eu morrer, morri. Eu não tenho mais como reconhecer nada. Eu deixei de existir. Então ele diz assim, esse é o maior inominável de todos, porque assim, mesmo que ele tenha um nome, morte, eu não consigo dar uma significação completa para ele, porque o dia que eu morrer, morri, acabou. Eu posso significar a morte de um outro. Posso dizer, fulano de tal, que era assim, era assado, né, teve lá uma doença e morreu de X, e estou dando significação à morte daquela pessoa. Eu consegui fazer isso com a minha morte. Mesmo que eu esteja doente para morrer, os filmes exploram muito isso, né? Pessoas que têm doenças terminais, e as cenas, em geral, ela não consegue falar da própria morte dela. E esse deslizamento do significado é que ele está atrás, ele está querendo saber, né? Que mecanismos estão aí, né? Ele falou assim, a senhora trouxe 2 coisas, o eu, né, e a morte. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Aí ele fala, no limite do eu está a morte.
Que ele tá respondendo pro Valabrega, né? E o Valabrega tá dizendo assim, não, você tá só valorizando o relato do sonho. Sim. Né? E ele tá insistindo, dizendo assim, mas o Freud falou do desejo. Aí ele meio que dá um nó no cara, né? Dizendo assim, mas o que é realização? Realização tem a ver com a realidade. De fato, as coisas que estão acontecendo, elas só são contadas. Para nós, isso é como se fosse um sonho, alguém contando. Eu posso montar as imagens, né? Uhum. Mas nós não vimos. Então ele diz assim, você está valorizando só isso, Freud. Ele falou, mas isso, Lacan. E o Lacan está respondendo meio, né, tapa de... Ele brigava com esse Valabrega. O que tem de realidade real, física, no sonho? No mundo real está acontecendo alguma coisa, a não ser que eu chute a mesa e quebre o meu pé. Né, um belo pro jantar. Estou matando minha fome? De fato, realização de desejo é alucinatório. Nada de real. O que é que interessa para a psicanálise? Que a pessoa conta do sonho. Porque aí vem os significantes, vem a cadeia significante, vem a posição, né? Quem é que estava no sonho? Era eu, meu marido. E diz assim, isso é o nosso inconsciente, ele está o tempo todo fazendo isso, né? Ele faz isso no sonho, a pessoa vem, conta pra gente, a gente vai tentar trabalhar com o que vier. Ele diz assim, o sonho propriamente dito está dentro de uma fantasia. Sim. Né? Não está ligado à realidade concreta, vamos dizer, né? Real realidade, né? Está ligado ao que o Freud chamava de realidade psíquica. Depois ele evolui essa realidade psíquica para a fantasia, né? Dizendo que no inconsciente nós temos fantasias, né? Fantasias de como gostaríamos de ser. E ele vai evoluir com essa ideia. Ele diz, o sonho está dentro desse mundo fantástico, né? Claro que o Valabrega aqui não entrega o osso, né? E tenta fazer dizendo assim, mas tem um disfarce, né? Sim. Esse disfarce não é disso que o cara está falando, né? É uma satisfação disfarçada. Realmente tem lá no texto da Tradução isso, né? Mas o Valabrega tenta pegar. Ele fala, não estamos falando sobre isso, né? Nós estamos falando o quê, né? É uma fantasia. O inconsciente é fantasioso. Sim. Né? É o que aparece no filme do Origem, né? A hora que ela dobra lá os telhados. Ela diz assim, e se eu começar a brincar com a realidade? Distorcer a física. A gente faz isso no sonho. Você pode voar? Você não voa, né? Mas no sonho você diz assim, será que eu consigo voar? Tá certo? Aí você tem certeza que você está sonhando. Por quê? A física dentro do sonho não obedece às leis da física da realidade. É isso aí. Né? São duas físicas diferentes. Então ela fala assim, eu posso começar a brincar com a física, né? E aí ele até se assusta, porque ela já começa a dobrar, né? A cidade inteira, né? Lembra dessa cena? Uma das mais marcantes, né? Ela dobra, né? E ela fala assim, e ele fala, cuidado, né? A velocidade que você está mudando as coisas é muito rápida, vai vir gente, vão perceber que tem uma intrusão, né? Aí é a teoria fantástica do filme, né? Mas quando nós, por exemplo, voamos, e olha que interessante o que você trouxe, tá na cara que nós estamos sonhando. Mais para frente o Lacan vai insistir nisso e vai dizer assim, nós sonhamos acordados. Só que é um sonho limitado, porque você está consciente e você sabe que a física é outra. Tá certo? Tem aquele desenho que o Cobb faz, que ele fala assim, né? Nós produzimos, né? Ele está no papel branco, sentado na mesinha com a menina, e ele fala assim, nós percebemos o mundo, ele faz uma seta assim, né? E criamos o mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que criamos, percebemos. Percebemos só aquilo que criamos, não percebemos tudo. Tá certo? Porque o mundo está lá fora, né? A partir da minha porta aqui tem um monte de coisa que... Tá certo? Tá lá, mas eu não... Né?
Se tiver caindo um avião aqui na rua, babau, né? Vai explodir na minha cabeça. Não tô vendo. Tá certo? Então é o que eu estou conseguindo criar nesse momento, e tem mais ou menos, né, uma teoria dizendo assim, né, desta sala onde eu estou, o que é que de fato eu estou conseguindo perceber? Muito pouco. Eu estou concentrado aqui na tela do computador, usando para transmitir informação. Se tiver, sei lá, né, um passarinho voando lá naquele canto, se bobear, eu não vejo. Está fora do meu campo de percepção. Então eu crio e percebo o mundo ao mesmo tempo. Aí ele diz assim, isso nos permite entrar aqui no meio, né? Interferir nesse processo. Aí é a teoria fantástica do filme, dizendo assim, eu posso entrar no seu sonho e interferir no seu sonho. Para roubar informações ou para inserir informações. Aí eles ficam na dúvida se dá para inserir, se não dá. Ele fala, eu sei que dá, eu já fiz. Ele fala o tempo todo sobre a questão do eu. Lembra que ele mete o pau dizendo assim, né? A psicanálise não é uma psicanálise do ego, do eu, né? Ego e eu aqui como sinônimos, né? Porque o eu é uma coisa imaginária. É a primeira construção que fazemos. Por isso que ele fala lá da teoria do espelho. Então, né, não é exatamente tão ligado ao id, mas é a primeira construção que fazemos, é a nossa imagem, a imagem dos outros, né? O quanto isso nos aprisiona, né? E ele diz assim, não é a psicanálise, não é aí. Então ele fala assim, né? Parece que na história do Édipo, e aí é uma especulação que ele está fazendo, mas ele não tem certeza, né? Quando o Édipo vai para Colona, né, que já aconteceu toda a tragédia, praticamente, vai continuar a tragédia, mas a tragédia com o pai, com a mãe, né, a tragédia da história dele já tinha acontecido. Ele diz assim, parece que ali ele na peça, inclusive, né, do Sófocles, ele diz, né, agora eu não sou mais ninguém. Então parece que agora eu estou livre de ser rei, eu estou livre de ser todas as determinações que são colocadas sobre mim. Porque tinha muito dele que vinha dos outros, não era conhecido por ele. Sim. Tá certo? Grande parte da tragédia acontece exatamente porque ele não sabe ele não sabe que ele é filho, né? Do Laio, da Jocasta, ele vai cometendo os atos de forma inconsciente em relação a esses fatos. Então ele fala assim, agora eu já sei tudo, agora eu estou livre disso. Exilado, ele furou os olhos, então aí o Lacan está mais ou menos lá aqui dizendo assim, parece que isso está meio perto da morte. Parece que ele conseguiu se livrar de um monte de pesos, né? Então ele está fazendo uma espécie de uma comparação e dizendo assim, parece que a psicanálise dele chegou ao fim. Mas eu me livro, de certa forma, é o que ele está comparando aqui, dizendo, né, um bom processo de psicanálise, né, ele caminha para alguma coisa que te liberta. Ele era filho do rei, depois ele foi filho de um outro rei, que é o rei que ele matou. Depois ele destruiu a esfinge, casou com a própria mãe. Muita coisa que foi acontecendo não era dele. Tudo isso vem através, né, do oráculo, que antes do nascimento dele, olha a linguagem aí, né, agindo. Alguém que é um oráculo disse para o pai dele, antes do nascimento dele, que nasceria um filho homem que o mataria e casaria com a esposa dele. A profecia se concretizou em isto. O pai age para tentar se proteger disso, mas ele acaba provocando isso. A tragédia grega é exatamente isso, né? Existe um destino e você tenta fugir, mas tudo que você faz, ou até mesmo o que os outros fazem, só vem a confirmar.
tem uma definição sobre desverbalização. E aí o Lacan ficou curioso e eles estão debatendo sobre isso, né? Que ele diz assim, às vezes a pessoa está presa num conceito, presa numa palavra, né? Então ele fala, e desverbalizar seria fazer com que a pessoa saísse dessa prisão. Aí o Lacan diz assim, mas e daí? Ele vai sair dessa prisão e vai cair em outra. Que realmente você está propondo, né? De que tipo de trabalho você está propondo. Porque nessa época o Lacan já tinha falado de fala vazia, fala cheia, né? Então ele está mais ou menos pensando na tal da fala vazia, né? Fazer com que a pessoa fale sobre coisas que são de maior interesse, vamos dizer assim, para a psicanálise. Ele fala, mas a priori a gente não sabe o que é importante e o que não é, né? A gente fala, meu doente fica perguntando para mim, né? Será que eu doei um dinheiro, sei lá, para a igreja? Tá certo? E aí eu não sei se eu doei esse dinheiro porque eu sou bonzinho ou porque eu sou covarde. Que eu quero reconhecimento. Exato, ou que eu quero reconhecimento, ou que eu quero, né, uma vida eterna, sei lá. Uhum. Aí ele diz assim, né, o que está em jogo aí, né, a dúvida que o doente dele tem se torna uma coisa. É uma dificuldade que existe na nossa linguagem. Nós falamos através do nosso ego, né, através do nosso narcisismo, que aparece no texto aí, nós coisificamos tudo. Por quê? Porque o nosso ego, ele se considera um objeto. Então quando eu falo eu posso dizer assim, eu sou uma coisa. E eu sou um objeto, vamos usar uma palavra, né? Eu sou um objeto. E eu me relaciono no mundo aos outros objetos. Que sejam, inclusive, ideias. Veja, eu fiz uma doação, mas isso joga para mim uma dúvida, uma ideia que será que eu doei porque eu sou bonzinho ou será que eu doei porque eu estou com medo de arder no inferno? Isso. Aí o Lacan está dizendo assim, nesse trecho, né? Isso é muito mais complexo do que nós gostaríamos que fosse. Porque se tudo são coisas, está tudo no imaginário. O imaginário é o dono das coisas. O que o Lacan vai propor, ele vai dizer assim, né? Talvez desverbalizar, que é isso que o cara estava falando, seja esvaziar essas coisas. Às vezes a técnica é exatamente essa. Tá, então me fala, o que é ser generoso? Generoso é isso, aquilo. Não, e o que é ser, né? Outra coisa. Quer dizer, eu vou chegar a um esvaziamento da coisa através da falação. E às vezes não. O corte, por exemplo, da sessão é parar de falar da coisa. Deixa a coisa ali e a pessoa fica no pensamento dela. Então, o que o Lacan está dizendo isto tem a ver com o nosso narcisismo. Veja, o nosso narcisismo ele é tão poderoso, que é uma coisa que nós, na psicanálise, percebemos, né? Quem está muito agarrado no seu próprio narcisismo, em geral está sofrendo muito, né? Fica uma coisa, tem dificuldade muitas vezes de se relacionar no mundo com as outras pessoas, porque tem uma questão, está preso em si mesmo. Aí ele cita o exemplo do obsessivo, porque ele vai dizer assim, né? Sempre alguma coisa vai restar. Sim. Né? Que seja esse mestre morto. Quem é esse mestre morto? Né? Que ainda né, determina muitas questões. Vou dizer assim, ainda há uma ligação, né, sua em relação às coisas que ele falava, a maneira como ele agia, né, as hipóteses dele. Então, este mestre é o que ele está dizendo. Ele vai ao extremo com esse mestre, ele vai dizer assim, este mestre morto não é uma pessoa. Enfim, todos nós temos, né,
Esse mestre que é a linguagem. É aquela coisa que fica lá tagarelando na nossa cabeça. Né? Claro que no obsessivo isso é terrível, né? Porque tagarela 24 horas por dia, né? Não deixa ninguém em paz, né? Então ele diz assim, que é esta fala que está no mundo, questionando a individualidade, né? Dizendo assim, né? Existe realmente uma individualidade, né? Existe, ou o jogo já está jogado e, né, você só faz parte desse jogo? Como assim? E o que, veja, se nós temos um mestre, que é a linguagem, e ela determina, de certa forma, né, como a vida vai acontecer, porque estão lá as regras, de certa forma, da vida, né? O quanto efetivamente a minha individualidade é minha, ou é obtida a partir disso. Sim, sim. Porque o que o Pontalí está questionando ele é de que realidade você está falando? Quando ele fala do real, porque ele fala do imaginário, ele fala do simbólico, ele fala do real. Ele fala, né, o imaginário, tudo aquilo que a gente pode ver como imagens, pode imaginar, está lá guardado. Né? O simbólico é o que a gente fala sobre isso. E o real é tudo aquilo que a gente nem tem imagens e nem pode falar. Então ele diz assim, parece que você diz para nós que essa parcela real é uma parcela que não tem nada de bom. E ele fala, não, ela faz parte do jogo de dados, ela faz parte da vida. Tem coisas boas, tem coisas não tão boas, tem isso, tem aquilo. Nem todos os traumas, nem todos os recalques, nem todas as coisas são prejudiciais à pessoa. Agora, há sofrimento? Essa é a questão. E você põe a pessoa para falar e ela melhora? Está mexendo no quê? Está mexendo nesse conjunto. Isso. De certa maneira, o Lacan está respondendo dizendo assim, né? Eu, quando falo do real, não estou falando da realidade. A realidade está no mundo, é outra coisa. O real é alguma coisa que faz parte da pessoa, mas ela mesma não consegue reconhecer. Seriam perguntas que nós não temos resposta. Por que eu ajo de determinada maneira quando X coisa acontece? Aí você fala assim, não sei. Diz assim, isto pode, acho que falamos no filme, né, na segunda-feira, que falei para vocês, muita coisa daquilo que nós não reconhecemos em nós, nos determina. Ele diz assim, essa é a parcela do real. É aquilo que vai aparecer na fala, vai aparecer nas ações, mas nós não sabemos exatamente da onde isso está vindo. Então ele fala, não tem só coisa ruim, mas nós não temos exatamente como dimensionar isso, como controlar isso, né, como trabalhar com isso. Ele vai passar os primeiros 10 anos, né, os primeiros 10 anos de seminário do Lacan, do seminário 1 ao seminário 10, falando sobre como é que o Freud tentava descobrir isso. Lendo os textos de Freud, esse seminário 2 é baseado, né, além do princípio do prazer, para tentar descobrir onde é que o Freud estava indo, para descobrir, né, por que é que a psicanálise funcionava. Que o Freud já sabia que funcionava, não em todos os casos, não sempre, mas ele já sabia. Mas ele não sabia exatamente qual era o mecanismo que estava funcionando quando a pessoa começava a falar e ela melhorava. Ele diz assim, ele foi até um certo ponto. Do seminário 11 para frente, ele diz assim, agora são as minhas colocações. Eu já me baseei em Freud,
Já coloquei muita coisa minha também, mas agora é Lacan. Continua falando de Freud? Continua falando de Freud. Né? O que ele está respondendo para o Pontalisa aqui, porque o Pontalisa é mais um dos detratores, né? E depois, inclusive, vai criticar pra caramba o Lacan, sai fora, né? O outro cara escrevem um dicionário, descem a linha no Lacan, né? Dizendo assim, não, o cara, né? Corrompeu Freud, tem várias acusações colocadas aí, né? Então ele está dizendo assim, eu sei que o senhor tem uma visão radical do que eu chamo de real e você chama de realidade. Né? Aí ele diz assim, sim, existe uma realidade, que não é disso que nós estamos falando. A realidade está no mundo, eu não discordo disso. O que eu chamo de real é uma parcela, vamos dizer assim, desta realidade que a própria pessoa tem e ela não reconhece. Que na opinião dele era isso que Freud chamava de pulsão de morte. Aquilo que mexe com a gente não sabe o que é. Ele não fala que o jogo está encerrado e o resultado já é conhecido. Não, é aleatório. É aleatório. Eu não sei qual vai ser o resultado. Mas que os dados já foram jogados, já foram. Porque nós estamos determinados por uma linguagem que já existia antes de nós. Um mundo que já existia antes de nós. Nós vivemos num mundo diferente, talvez, do mundo dos nossos pais, mas não é radicalmente diferente. Tem algumas evoluções tecnológicas, tem algumas... Mas assim, falamos a mesma língua que eles falavam, da mesma forma que eles falavam. Portanto, nós reconhecemos o nosso mundo mais ou menos do mesmo jeito. O Hollywood gosta também de fazer os filmes que o camarada dorme e acorda 50 anos depois, 100 anos depois, já viram isso? Isso. Tem tanta dificuldade assim de linguagem? Linguagem, não. Não, o camarada olha uma televisão e diz assim, isso não existia. Um telefone que não existia. Isso. Uma roupa que não existia, né? Tecidos diferentes, carro, sei lá se voa, se não voa, né? Mas assim, ele consegue falar. Se é um americano, isso se dá nos Estados Unidos, ele acorda e fala. E entende o que as pessoas falam. Uma ou outra palavra, claro que vai fugir, porque pode ser uma gíria, pode ser alguma coisa nova. Sim. Então, nós vivemos dentro de um jogo que já está sendo jogado há muito tempo. Não tem novidade. Essa força que o Lacan está dizendo, né? Não interessa, o jogo está sendo já jogado há muito tempo, mas você quer ser você. Essa força do narcisismo, essa força do egoísmo, essa coisa que nós achamos que é uma porcaria, porque as pessoas... Fulano é narcisista, fulano é egoísta. Todo mundo é narcisista e egoísta. Tem que ser. A não ser que seja um psicótico de altíssimo grau que não tem mais nada disso, né? Tudo isso foi com o Beleléu, né? Não sabe? Quem é você? O cara nem responde, não tem nem nome. Mas, se não, tem exageros, aí, né? Há desvios de exagero. Mas eu quero ter o meu próprio jogo. O jogo está sendo jogado. Então ele fala assim, existe uma realidade, mas não é disso que eu estou falando. Mas o Pontalisa vai continuar debatendo com ele. Vamos continuar? Eu quero ser diferente, então, né? Eu jogava dados em cima do altar da coisa, querendo dizer assim, né? Isso aí é uma verdadeira papagaiada, né? Então, sim. Pô, mas então não vai na igreja, então não participa, né? Não é mais fácil? Não, o cara vai lá para confrontar. Porque, e aí ele fala, eu conheço surrealistas, né? Que são pessoas com pensamento livre e tudo mais, que não escreveriam um poema ofendendo, né, a Virgem, porque eles têm medo. Tem pensamento livre em umas coisas, mas tem pensamento preso em outras. Esses que iam na missa e ficavam blasfemando lá Jesus e a Virgem, tinham outras coisas. Então, diz assim, né?
o que cada um tem para si. E como é que eu lido com essas minhas opções? Sim. Nesse aspecto, né? Porque assim, né? O cara que blasfemava lá tinha, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que fazia dentro dele que ele fosse lá blasfemar. Sim. Certo? E ele não ia em qualquer lugar, ele ia na Sorbonne, né? Que é onde está, onde reúne, né? Tanto a coisa religiosa quanto a coisa científica. Sorbonne é um encontro das duas coisas, né? Você entra lá dentro, por acaso eu visitei, parece que você entrou numa igreja, não parece que você entrou numa universidade. Sim. Tem cara de convento, coisa muito estranha, né? Por quê? Porque vem da linha religiosa, né? Só que vai encontrar com a ciência e a ciência vai acabar tomando um volume muito grande. Hoje é mais uma escola científica do que religiosa. Mas ele dizia, né? A missa de domingo da Sorbonne era a verdadeira, né? E aí ele fala assim, né? Tem a manifestação daqueles que queriam se manifestar.